Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos fazendo essa gravação para o canal Guia dos Perplexos, né? Ainda decifrando a Bíblia. O livro base, como nós dissemos para vocês, é a Sinopse Evangélica do Padre Frederico Dattler. Nós estamos no momento em que Jesus é tentado pelo deserto, pelo diabo, depois de batizado. Então nós temos aqui o batismo de Jesus e depois a tentação. Vamos então enfatizar esses dois textos. Nós paramos no batismo de Jesus. Vocês já viram o batismo de Jesus. Nós já tínhamos lido para vocês, então não é uma novidade, mas nós vamos recomeçar daí, porque o tema é muito fecundo. Desde já eu agradeço a todos, aviso que nós estamos fazendo livros para serem vendidos, do mesmo jeito que estamos gravando aqui, só que meu rosto não aparecerá porque eu estou desdentado, eu tive piorreia, graças a um trabalho uma prótese feita no consultório de um dentista incompetente. Então, para vocês que já estão acostumados, eu estou tendo 455 visualizações, comecei com 56, então agora com 455, praticamente 500, então o meu neto, Bruno Melo, que se propôs a ser meu sócio, já que eu só sei gravar, o resto é com ele, mas ele me ensinou a fazer uma playlist, e aí agora vocês já podem procurar os meus vídeos na playlist. Então esses e-books serão vendidos, não serão alugados como a Dr. Euler faz, como outras pessoas fazem, que alugam o vídeo, como no Scribd, e tem acesso a ele durante 2 meses. Eu cheguei a ter acesso a um livro que mostrava provava como é que existe verdadeiramente a sociedade que protegia o herdeiro de Jesus e Madalena. Meu Deus, Sion, não me vem agora à mente. Mas essa sociedade secreta que foi explorada por Dan Brown, né, no livro dele. Na verdade, quem chegou a essa conclusão não foi ele, né? Quem chegou a essa conclusão foi batismo de Jesus. Primeiro milagre não nos interessa, então seria apenas o batismo de Jesus. Ainda estamos aqui e não nos interessa nada. Então, como dizia vocês, né? Pessoas pagas e muito bem pagas produziram verdadeiras monstruosidades. Então, em relação à questão do cristianismo, nós já mostramos a vocês 3 historiadores famosos, Michael Besant, Richard Lee e Henry Lincoln, fizeram uma pesquisa histórica que, como diz Vittorio Messori, eles conseguem ir pela direção que eles querem, né? O homem é um criador de fantasias, isso é fácil de mostrar, né? Vamos apresentar a vocês. Eu tenho os 55 livros, são 55 volumes que estão aqui. Os 55 volumes eu encadernei, mas esses aqui encadernei, já vem encadernado. Mas cada volume vinha com um resumo. Então nós temos, né, Schopenhauer aqui, né? Nós temos 52 filósofos e nenhum deles concorda com o outro. Não é engraçado? Husserl. Então, vários deles
Malinowski, quer dizer, alguns deles pagos regiamente, como Bergson, né? Como os três que eu mostrei a vocês como a tríade diabólica, Comte, Marx e Hegel, pagos para isto, com afirmações absurdas. E temos aqui um que fez uma obra maravilhosa, Russell, que ela se tornou um mistério para mim, porque é desconhecida. Ninguém conhece a filosofia analítica. Ninguém. Quando eu falo com uma pessoa de alto nível universitário, uma pessoa que tem muita erudição, e pergunto se ela conhece a filosofia analítica, criada por Bertrand Russell, que era matemático e filósofo, ninguém conhece. Nenhuma faculdade de filosofia aceitou isso. Então nós temos que dizer isso com mais tempo. Serão 10 capítulos de 1 hora, e vocês comprarão, e junto dos 10 capítulos, quer dizer, quem quiser, irá o script, ou seja, o texto escrito, que também ficará de posse de vocês, e terá muito mais coisas do que os livros. Muito bem, então aqui nós temos a Trindade Diabólica, já expliquei por quê. O homem tem que matar o homem forte, tem que matar o homem fraco, porque eu, professor Marlanf, jamais mataria a não ser em legítima defesa. Já tive provas disso. Colidi com um carro e quem vinha dirigindo era um policial. Ele estava com a revólver na cintura. Eu fui para o lado esquerdo, ele foi para o lado direito da calçada e ele discutiu comigo cerca de 1 hora, me ameaçando, dizendo que eu era um mau motorista. Não podia chamar a perícia, porque eu não tinha carteira de motorista ainda. Então eu fiquei calado o tempo todo, dizendo: o senhor tem razão, porque eu sabia que ele facilmente, como os milicianos hoje, sacaria da arma e daria um tiro no meu peito. Eu tinha uma família a quem eu amava e queria sustentar. Essa é a tese de Friedrich Nietzsche, portanto, um dos 3 demônios chefes, que são Beelzebub, Asmodeu e Astarote. Comte disse que a religião e a metafísica são construções fictícias, só se deve acreditar no que se vê, no que se pega, naquilo que os sentidos humanos percebem. Portanto, fundou o ateísmo oficial militante, né, que foi continuado posteriormente, através da maçonaria, da ala maçônica de 1717, que deixou de ser religiosa, principalmente católica, para dizer que era protestante e para depois se tornar ateia. Hoje, as constituições de Anderson diz, de 1723, nenhum maçom pode ser um ateu estúpido. Além de ter uma qualidade moral elevada, ele tem que acreditar na imortalidade da alma e em Deus. Esse Deus na maçonaria, nas constituições, ainda não é chamado grande arquiteto do universo, mas quando se o coloca como grande arquiteto do universo, se coloca como um mestre construtor, que vai ser representado na lenda da morte de Irã por Irã Abif, do qual o maçom se torna o herdeiro espiritual. Isso aqui nós vamos mostrar nos livros de maçonaria que nós hoje trouxemos, né? Vamos mostrar detalhadamente. Então ele criou o positivismo, que era o ateísmo oficial. Só se pode estudar, diz ele, a ciência só pode ter como objeto aquilo que é percebido pelos sentidos, o concreto, ampliado, claro, pelas máquinas que o homem inventa, cria e amplia a realidade que nós percebemos pelos 5 sentidos. Minha avó dizia 3 errados, 2 perdidos. Quer dizer, não adianta nada, mas isso funcionou durante muito tempo, no século da besta, 1800, e a nossa bandeira, que é paz e progresso,
tirou da filosofia de Auguste Comte o seu lema, ordem e progresso. Então, matar se for preciso, destruir, subjugar para poder tornar o mundo o império do mais forte. O homem deve ser uma ponte para o super-homem. Então, aí eu considero este aqui Asmodeu. Então, bem, depois vem Astaroth, que diz: não existe outro mundo, o mundo espiritual, só existe o mundo material. A matéria e a energia são a única realidade, e a ciência tem o dever de provar isto através de ferramentas que ela cria, né? E depois, então, Asmodeu e Astaroth, e agora vem o último mais perigoso de todos, que é Hegel, que por curiosidade ele nega a teoria de Comte. Enquanto Comte diz que a metafísica para nada serve, que a religião para nada serve, que ninguém deve confiar na intuição, que ninguém sabe de onde vem, né? Mas sim na razão, e aí a maçonaria tem isso como postulado básico, alicerce e fundamento, né? A razão, a deusa razão. Então tem um Deus que é o grande arquiteto do universo e tem uma deusa, a deusa razão, né? Seria justamente isso, só o raciocínio. Curiosamente, Beelzebub, que é o chefe dos demônios, ele diz o contrário. Na metafísica está tudo que o homem precisa, absolutamente tudo. Agora, os filósofos cometeram um grande erro baseando-se na revelação de Moisés. Então veja, ele conhecia profundamente a literatura religiosa. Então, baseando-se na revelação de Moisés, então, Moisés diz, aqui está no livro denominado Cabala, então Moisés estabelece o fundamento, né, de toda a metafísica e de toda a religião. Eie Asher Eie, eu sou o ser absoluto, incriado, o criador de todas as coisas, ou seja, só existe o ser. Hegel diz: existe o não ser. Então ele contraria o que está aqui em hebraico, que é eu sou o ser existente, substancial e essencial. Então, é curioso, vocês veem como é que eles são bem pagos para fazer uma confusão danada na cabeça do homem. E esse é o meu trabalho, é desfazer essa confusão. Então, no que nós estamos apresentando aqui, essa negação desse postulado, que é um dogma, tanto para a metafísica, né? O ser é, o não ser não é. Depois vem o princípio de contradição. O que é, não pode não ser. O que não é, não pode ser. O que existe hoje sempre existiu em algum lugar que os russos chamam a fonte cósmica da informação. Madame Petrovna Blavatsky chama de registros acásicos, os russos cientistas, PhDs. Então não é crença, fé, são os ateus cientistas, a maioria deles. A fonte cósmica da informação, em uma dimensão diferente da nossa que eles tentaram acessar. Blavatsky chama de registros acásicos e eu chamo de o Logos, o Verbo de Deus. Então, mas sendo muito bem pagos, eles então vão criar toda essa parafernália, que nós vamos ver em detalhes, para que, olha, que raciocínio, ele desmente aquilo ali. Ali diz, o ser é, o não ser não é. Ele diz, o ser é e o ser é e não é. Portanto, o não ser é. Já que o ser é, ele começa dali afirmando. Aceito, o ser é, Eie Asher Eie, eu sou o ser. Aceito, ele não conheceu El, porque na verdade ele está baseado em Javé, eu sou o sendo. Então a mudança, que é o universo de Javé, é o que ele conheceu. Ele não chegou até a concepção de El, que é o universo imutável, onde tudo é bom, segundo Gênesis 1,
O homem é bom, a criação toda é boa, e Deus criou a luz e viu que era bom, e Deus criou o mar e viu que era bom, e Deus criou, e assim. Então, ele parte do universo 2 de Javé, onde no universo 1, El cria o homem, criando, disse Deus, Amélia, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, ou seja, os dois de uma só vez. Em igualdade, dignidade e direitos, que toda a Constituição diz que todo ser humano é igual perante a lei, nos países como o nosso que agora, que tornaram o Estado laico, então, profano, e na teologia diz que todo ser humano, homem e mulher, são iguais em dignidade e direito diante de Deus, baseado no Gênesis 1. Fomos criados então, portanto, por El, fomos não, eu não, o Cristo, Jesus, o único, e Javé, mas Javé não tem liberdade. Enquanto Jesus tem liberdade, é livre, então o primeiro ser existente é El, que é o Ein Sof Aod. Ele cria Reshit, que é a primeira criatura dele perfeita, que coabita na Trindade, no Evo, no sem tempo, no sem espaço. Isto Hegel não conheceu. Ele conhece Javé, Yavé, o sendo. Yavé quer dizer, ele é o sendo. Ele faz ser. E cada coisa que ele faz muda, porque só a constância é na mudança, disse Gregório de Matos. Então ele estabeleceu a morte da verdadeira metafísica, da verdade. O ser é, mas ele, como está em perpétua mudança, como dizia Heráclito, a água que eu me banhar no rio passará por mim. Então eu jamais estarei me banhando na mesma água, porque a água, no momento em que eu entrei, era uma água. E a 5 minutos após, que eu já passei o sabão e já estou me enxaguando, é outra água que passa por ali. Então essa é a metáfora preferida de Heráclito, né? A mudança. Então Panta, rei, todas as coisas mudam. Esse é o universo de Javé. Mas aí nem Heráclito conheceu El, nem Hegel conheceu El. Tudo muda somente no universo de Javé, que é o sendo, o devir, o ser em devir, criatura de Reshit, que habita no universo de El e que faz o homem, a sua imagem e semelhança, também em um processo de devir. Logo, ele só conhece Javé e o seu universo, que é o universo do devir, o sendo. Aí, baseado nessa concepção, ele aceita o postulado da metafísica que o ser é, mas, como ele conhece religiosamente só o universo de Javé, que é o sendo, então o ser é agora. Quer dizer, há 5 minutos atrás eu estava dizendo a vocês que eu produziria e-books junto com meu neto, e esses e-books seriam colocados à venda agora. Já estou apresentando a Trindade Diabólica, Asmodeu, Astarot e Belzebu, que não são os únicos, Eles têm muitos demônios, então Belzebu é o mais perigoso de todos, porque ele nos fechou os olhos para a possibilidade de um universo onde a felicidade é eterna, colocando-nos somente nesse mundo de peste, fome e guerra, onde tudo muda, que nós vamos ver também, se Deus quiser e der tempo, o universo em construção. Então, Belzebu, Asmodeu e Astarot. Então, são essa trindade diabólica. Agora vamos mostrar a vocês que nem tudo na filosofia é má. Então, nós temos aqui um matemático chamado Bertrand Russell, que criou em Viena, na Áustria, uma escola de filosofia chamada filosofia analítica, cujo objetivo seria analisar a filosofia continental. Olha só, isso aqui e mais. Ou seja, toda a filosofia produzida até então, desde os pré-socráticos, passando por Aristóteles, até Hegel,
que foi que destruiu a metafísica. Então, analisar isso. Para isto, ele criou, tem outro demônio aqui, Karl Marx. Karl Marx, que diz que o homem é matéria e vive somente no mundo material, portanto no universo nosso, já não de Javé, porque em Javé já existe a noção clara da espiritualidade. Eu, numa das minhas projeções, sem orgulho nem vaidade, fui até a sexta dimensão. Eu passei pelo paraíso criado por Javé, conheço, vi, nas experiências quase-morte que eu recomendo, as pessoas que passaram por isso narram. Então, aqui nós temos mais um demônio e vários. Nós temos Freud, né, que aí vamos mostrar ele. Temos aqui Sartre, que chegou à conclusão que a vida é cheia de contradições e não vale a pena. Portanto, a única certeza que eu tenho é que o que é hoje não será isso amanhã. O mundo muda. E o que existe é a constância da peste, da fome e da guerra, ou seja, da desgraça. Ele deu um tiro na cabeça e demitiu-se da humanidade, suicidou-se. Então vocês vejam, isso é uma pequena parte da filosofia continental, chamada continental. Esse também daqui é bastante malévolo. Levi Strauss é judeu. Então, o que é que eu dizia? O que é que o nosso querido e admirável Bertrand Russell fez? Ele decidiu examinar, através da lógica matemática e através da lógica aristotélica, todos os filósofos continentais, assim ele chamou aqueles que eram considerados filósofos clássicos, todos, absolutamente todos, por dois esquemas: através de equações matemáticas, que eu não sei o que é, porque eu sou zero em matemática, né? E através da análise lógica, isso eu sou mestre, na análise lógica eu sou mestre, né? Todo mundo é mentiroso, disse Demócrito de Abdera. Davi diz isso num salmo. Um salmo ele diz: não há um justo, não há um sequer. Quer dizer, não há um homem que pense naquele que é justo, Jesus, o Cristo. Então ele também não pensa, mas ele é um profeta do Cristo. Olha que contradição flagrante. Então o que ele diz é um sofisma. Não há um justo sobre a terra, não há um sequer. Ele se exclui porque ele também é homem. Ele está sobre a terra. Ele não percebe isso que ele disse um sofisma. Então, o que é que Bertrand Russell vai encontrar? Sofismas, e não lógica, utilizando as equações matemáticas, que eu não sei usar, que vão mostrar as falhas de raciocínio, quando o homem deixa de ser coerente, deixa de usar a lógica e vai usar a irracionalidade do sofisma, a mentira. Então, quando Diógenes, não sei, um dos antigos pré-socráticos disse, como é que é? Todo homem é mentiroso, automaticamente, ele sendo homem, se inclui no homem, na afirmação. Logo, eu não posso acreditar no que ele diz. Porque se todo homem é mentiroso, e vamos supor, Diógenes Laércio é homem, ele é mentiroso. Então, se ele diz algo, ele se autodefiniu como mentiroso, e a mentira não é a absoluta afirmação de um erro, mas a mistura da verdade com o erro. Porque se eu disser, olhem no céu um boi voando, você não vai olhar pela janela. Mas se eu disser, estou vendo um anjo que está vindo à terra para mim, e esse anjo tem uma forma tal, vocês talvez entrem pela janela. Ou se eu disser, um meteoro está caindo e eu estou vendo que é um facho luminoso incendiado que já está na atmosfera terrestre, porque ele incendeia quando chega na atmosfera terrestre. Resumindo, Bertrand Russell e a escola da filosofia analítica. Recomendo, leiam, pesquisem. Nenhum filósofo ficou de pé, nenhum. Vejam bem, desde os pré-socráticos até Aristóteles, mas nenhuma universidade admitiu
a criação de uma cátedra, de uma cadeira de filosofia analítica, porque isso destruiria o sistema. Do mesmo jeito que agora o projeto inteligente, o Intelligent Design, está destruindo o darwinismo e está desconstruindo uma farsa, um mito. O homem não veio do macaco. Então, vamos honrar a esse filósofo e vamos ver a criação dele. Eu tenho uma pequena história de um dos discípulos dele na Universidade de Lisboa, tentando convencer o reitor a aceitar que ele chefie a cadeira da ala em filosofia, da ala de filosofia analítica. O reitor não aceitou. Ele é pago para isso. Sabem quem paga, não sabem? Pois é. Então, não passou um. Em todos eles, a obra deles é cheia de erros, contradições, incoerências. Em todos. Eu tenho detalhadamente em um volume de filosofia, analisado por um autor cujo nome agora eu não me lembro, a filosofia de Satanás, de Hegel. E ele mostra claramente, é pena que eu não estou com meus livros ainda. Eu já mudei ontem, já estou na casa nova, só está aqui o computador, por isso estou gravando aqui, mas hoje já disse que quarta-feira de manhã vai mudar isso para minha casa nova. Lá estarei confortável, porque lá é muito mais confortável do que aqui, e aí continuarei as gravações, não haverá interrupção. Então, então Hegel foi a maior besta quadrada, o maior quadrúpede com forma humana. Depois vem Augusto Comte dizendo que só se pode confiar no que se vê. O que nós sabemos que a ciência mostra é que a última descoberta da ciência que eu acompanho é que não existe o átomo. O famoso átomo, descoberto em 1800 por Niels Bohr, que era o sistema solar miniatura, agora se percebeu que a essência da matéria é apenas informação. Chegou-se primeiro à luz. A essência da matéria é luz, é o fóton. Chegou-se aos quarks, chegou-se aos quantum, plural quanta. Mas a última afirmação é que é uma informação. E essa informação está no DNA, claramente. Esse é visível, analisável, mas a parte, a afirmação científica de que a ciência, a matéria, a essência da matéria, o chamado átomo, o indivisível, é pura informação. Então o homem faz com essa informação o que ele quer. Na verdade, o diabo é mentiroso e pai da mentira, é o que Jesus Cristo diz. E então nós temos aqui, está vendo, um amontoado. Esse não conheço a obra dele. Um amontoado de filósofos. Piaget não foi mal, né? Mas Sartre que deu um tiro na cabeça porque disse que não ia viver num mundo onde a mudança é a lei e a constância é a peste, a fome e a guerra, a miséria. Então ele demitiu-se desse mundo, suicidou-se. Outros demônios, então, foram Karl Marx, que eu mostrei ali, que criou a noção de que, partindo da teoria da evolução, que é um mito, a teoria do design inteligente já derrubou esse mito, que o homem veio do macaco. Então vem o célebre quadro da sequência em que do Ramapithecus nós nos transformamos e chegamos ao Homo sapiens. Ora, o design inteligente provou que não há uma possibilidade mínima, nem 0,00001 milhão de 0%, não há mutação. Quando a mutação existe, já temos aqui, não vou dizer, é para pior e não para melhor. Então, o ser vivo que sofresse a mutação, ele seria mais frágil
e pior do que o anterior, ao contrário da tese básica de Darwin, que seria melhor. Isso é um trabalho que está sendo feito maravilhosamente, cientificamente, não é fé, né? Então, visitem os vídeos dos EQM, Experiências Quase Morte, visitem os vídeos, mas tenham cuidado, existem algumas pessoas lá também pagas para fazer o que os filósofos como Bergson, como Marx, como Hegel fizeram. Então vocês teriam que ver que a internet é uma célula e você vai encontrar animais de todas as espécies, monstros devoradores e cordeiros mansos, lobos ferozes. Então eu, graças a Deus, tenho o dom do discernimento. Então eu tenho alguma coisa que no meu cérebro, na minha inteligência, faz assim, ó, brilha quando eu estou diante de um erro, tal como eu disse. Ou chove ou não chove. É uma sentença lógica. Premissa 1, premissa 2. Ou chove ou não chove. Agora vem a afirmativa. Chove. Logo, não chove. O que é isso, minha gente? Foi numa primeira aula de filosofia na Universidade Católica de Petrópolis que o bispo de então, que eu chamava Dom Escovinha porque o cabelo dele era assim, quer dizer, é a mesma coisa que o Hegel fez. Ou chove ou não chove. Mas como existe a mudança, na verdade isso não é certo, não é exato. Chove, portanto, não chove, porque na verdade as duas sentenças, elas são antípodas, elas são antitéticas, mas elas se complementam. Essa é a tese básica do sofismo. E aí os sofistas vão conhecer a tese do homem que veio do macaco, que o design inteligente, aí vocês não precisam selecionar. Entrando no design inteligente, vocês podem ver qualquer vídeo. Aí vem a tese de que Jesus foi iniciado, a iniciação de Jesus para aprender a fazer milagre, da editora O Pensamento, que é espírita. Por isso a Igreja Católica condenou o espiritismo. Aqui tem aberrações e absurdos, mas já do ponto de vista da ciência. Aqui eu tenho o principal livro de Friedrich Nietzsche, Beelzebub, diz Prat Zaratustra, assim falava Zaratustra, foi me dado de presente. E aí é aqui que ele teoriza que o homem forte não deve ter misericórdia de nada, ele deve atingir o poder a qualquer preço, pela mentira, pelo engodo, pelo assassinato. Por isso, a família Rothschild mandou assassinar a família Romanov, o czar da Rússia na época, porque o czar da Rússia não queria mudar, impedia. Todos os países tinham direito de voto e veto, e os Rothschild queriam criar Nações Unidas, onde só 5 países escolhidos por eles teriam poder de veto, todos seriam de voto, mas só 5 de veto. Esses 5 que eles dominavam, agora o mundo estava na mão dele. A Rússia opôs-se, não sei qual foi o czar, mas o Romanov é o que mais está na minha mente, e a Rússia não dependia dos bancos dos Rothschild. Então, estava pondo e andando aí para a proposta de mudança feita por Rothschild. Ele não aceitou essa proposta de mudança e, por não aceitar, então a família foi chacinada. A filha dele escreveu que o guardião da família Romanov era o pai dela, Rasputin, um monge católico, que vem, acho que da Sibéria, por aí assim, da Rússia. Mas aqui tem a história contada pela filha dele. Mas se vocês forem a um filme, vocês vão ver que vão apresentar Rasputin como um canalha, porque ele teve a permissão papal de praticar o Tantra Yoga. Ele teve a permissão, porque ele disse: só despertarei
todas as minhas capacidades mentais para proteger o czar, que a Rússia era a Santa Rússia, o pilar que sustentava o catolicismo no mundo nesta época. Uma época foi a França, né? La Vieille France, la petite fille d'église, a filha preferida da igreja. Depois passou a ser a Rússia, que superou a França. Então, Rasputin foi assassinado. Mas o engraçado é que convidaram ele para um jantar, né, os parentes do próprio czar e um tenente inglês. Esse tenente inglês tinha uma arma nova que disparava 6 tiros. Eu tenho, foi produzido ou pela Gillette ou por uma firma hoje que a gente Xerox, a gente não conhece essa firma como isso. Remington, a palavra agora veio, a firma veio, pela Remington. Então era um revólver Remington que só a Inglaterra tinha. Então descobriu-se isso, que a bala que estava em Rasputin era de um revólver Remington, que só existia na Inglaterra, e portanto um oficial inglês estava no jantar. Quando Rasputin sentou-se para jantar, deram a ele uma taça de vinho especialmente preparada, com veneno que era capaz de matar um boi. Ele tomou e arrotou. Aí disse: meus queridos parentes, porque ele era considerado da realeza, não sabia, né? Não sabia que eles pretendiam fazer o que Nietzsche, né, Beelzebub manda nos livros, assim falava Zaratustra, diz Praxis Zaratustra. Ele não sabia que aqueles homens pretendiam fazer isso para ele. Ele não teve essa revelação. Então ele arrotou e deu as costas. Disse: tenho que ir, que eu tenho que fazer. O oficial inglês levantou e descarregou o revólver nas costas dele. A cada tiro ele cambaleava. Havia uma piscina próximo e ele foi cambaleando até a beira da piscina e caiu dentro d'água. Muito bem. Primeira coisa incrível: não sangrou. Cada bala que entrava, o ferimento se fechava. Ele tinha esse poder graças a ser um mestre de Tantra Yoga. Eu sou um mestre de Tantra Yoga, mas eu, na verdade, não estou com essa bola toda, mas não posso mentir, né? Há várias coisas, inclusive essa capacidade de discernir, né, de entendimento, de perceber a verdade e a mentira no primeiro olhar. Por isso eu me propus a fazer esses vídeos primeiro, desagradando a muitos, porque o mundo vive na mentira, porque dentro da fé católica os principais inimigos do homem são o mundo, ou seja, a ambição, que vamos voltar agora, batemos Jesus, o diabo, que aí nesse vídeo eu vou perguntar se o diabo existe, e vocês, baseados nisso tudo aqui, tirarão suas conclusões, e a carne. Então o mundo, o diabo e a carne. A carne, que foi Freud e Marx, os seus maiores profetas. Nós, disse Freud, somos, aliás, são 3 também, é outra tríade infernal. Darwin, que diz que nós viemos de uma ameba, não houve criador, a matéria bruta, uma molécula, recebeu um raio e se tornou célula. Ora, Louis Pasteur provou em 1800 e pouco que todo vivo provém de outro vivo. Então jamais uma molécula pode tornar-se uma célula. E a célula feita em laboratório não vive. Ela não pode ser colocada num corpo humano, porque ela não vive. Só a célula criada por Deus, ou seja, reproduzida, daí o pacto de Abraão chamado circuncisão, e o pênis ser sagrado. A maçonaria aceita isso. Então, pode-se fazer tudo, diz Nietzsche. Primeiro porque nós viemos, segundo Darwin, a primeira tríade infernal, que nós viemos da matéria inanimada, que se tornou célula viva, e da célula se tornou peixe, quer dizer, seja um seja uma ameba, seja uma euglena, né? Não importa, seja uma Escherichia coli, mas a ameba virou peixe.
O peixe, um selacanto, virou, de tanto ir à praia e gostar de tomar banho de sol, as perninhas dele nasceram. Então, aquelas partes do peixe que são mais duras, né, as nadadeiras, se tornaram pernas, e essas pernas fizeram ele permanecer no solo. Agora, como é que as guelras, que só processam oxigênio, só absorvem oxigênio a partir das guelras, portanto a água entra nas guelras, ele retém o oxigênio e joga fora a água que não tem o oxigênio. Essa é a maneira de um peixe viver. Já nós não, inspiramos 76 gases diferentes, ficamos com oxigênio e expelimos todos os outros que não nos servem. Como foi que o peixe conseguiu fazer isso, não precisando das guelras? Ninguém perguntou. A comunidade científica estava absolutamente comprada. Então a teoria dele prosperou, né? Sibeli, que foi o maior mentiroso da história da antropologia, porque criou aquela fantasia, né, que eu mostrei a vocês há pouco, né, da evolução, que o homem veio do macaco. Isso se tornou verdade e ainda há muitos que acreditam. E Nietzsche criou a tese do super-homem, que não deve aceitar obstáculos à sua supremacia. Ou seja, ele se vendeu ao diabo. Ele aceitou na tentação de Cristo, aquilo que o diabo diz a ele: poder, riqueza, luxo. Então, assassinato de Rasputin, diretamente ligado a Nietzsche, assim falava Zaratustra, que o homem deve fazer tudo o que for necessário, o possível e o impossível, para poder chegar ao poder supremo. E é isso que agora nós vamos reler para vocês. Em Mateus diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Adonai, título do Messias divino, endireitai suas veredas. Aí diz que, como era João, viu então os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o território próximo da Jordânia, da Transjordânia e tal. E aí vem os saduceus, os fariseus e os maus, e eles, pelo dom profético, reconhecem. Ele tinha esse dom de a visão da alma. Ele via a alma. Quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu um fariseu, ele viu o diabo ali dentro. Quando ele viu um escriba, ele viu o diabo ali dentro. Isso se chama, biblicamente, o discernimento dos espíritos. Espírito no sentido de, ao ver o homem, ele sabe qual é o espírito que habita nele. Isso João tinha, e por isso foi chamado de profeta, mas nunca profetizou nada em relação ao futuro. Em Lucas está, em Marcos está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio diante de ti o meu anjo, o ódio que aquela deserta saiu ao seu encontro a toda a Judéia, a mesma coisa. João vestia-se assim, assim, assado. Eu vos batizo com água, ele vos batizará no Espírito Santo. Esses são os dois textos que não trazem o que nós queremos, porque o que nós queremos está em Lucas. E Lucas diz: no ano 15º, olha a precisão cronológica, do imperador Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, Filipe seu irmão tetrarca da Itureia e da provúncia de Traconites, Lisânia tetrarca da Binénia, são 4 reis, sendo pontífices Anás e Caifás, Adonai, Yahvé, falou a João, filho de Zacarias, no deserto. Portanto, eles eram essênios da ordem de Melquisedeque, aqui já está claro. Ele saiu do deserto, foi para o Vale do Jordão, portanto, o deserto era próximo, o deserto de Judá era próximo ao Vale do Jordão. Vós do que clama no deserto, pregai, e aí, raça de víboras, e aí agora, depois disso aqui, nós vamos diretamente para
a tentação de Jesus. Então, Mateus, para ser batizado, já está aqui, batismo de Jesus em Mateus. Mas veio Jesus da Galiléia ao Jordão e apresentou-se a João para ser batizado por ele. João se opunha dizendo: eu devo ser batizado por ti, e tu vendes a mim? Porque ele sabia que Jesus foi ungido sacerdote no céu, não tinha pecados. Então, sendo batizado por ele, seria consagrado sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas ele já tinha um sacerdócio muito superior. Ele foi ungido pelo Pai no céu. Ele diz: como vós podeis chamar de Belzebu aquele a quem o Pai do céu ungiu e enviou? Eu gostaria de ver essa cerimônia. Para mim seria o maior dos privilégios. Fiz viagens astrais, que é errado o termo viagem astral. Na verdade, é projeção do duplo etérico, ou do corpo bioplasmático, como os russos chamam. Então, eu gostaria de ir até essa dimensão, né? Não é possível, né? Poucos conseguiram antever isto lá. Moisés foi um dos poucos. Então, e Jesus já era ungido sacerdote, sumo sacerdote, no céu, por Deus Pai, pela visão da fé de João. Então, se você tem um sacerdócio superior ao meu, como você quer ser tornado sacerdote? Lá foi ungido, o Mashiach, aqui consagrado. Mashiach quer dizer ungido, envolto no Espírito Santo e totalmente preenchido pelo Espírito Santo. Como tu queres ser batizado por mim? Mas Jesus respondeu. Jesus sabia que João era da ordem de Malek Sadek. Malek, rei, Sadek, da justiça. Sidik, em caldeu, já falei, né? Sadek, em jebuseu, Sedaka, em arameu ou em hebraico. Aí Jesus diz a célebre frase que a igreja não quer explorar, que o cristianismo, quando ele diz igreja, incluindo todos os cristãos, não quer explorar, que ele diz: deixai por hora. Jesus respondeu: deixai que se faça por hora. Então, ele não necessitava, mas naquela hora em que os sumos sacerdotes da ordem de Melquisedeque consanguíneos tinham morrido todos, Onias III no exílio, né, em Dáfne, e Ionias IV, seu irmão, no Egito, né, ou em Elefantina, ou no Cairo, que ele tinha a cidade de Elefantina dava ele as rendas, e no Cairo ele tinha um escritório e em Damasco outro. Então, deixai por agora, pois convém que cumpramos, que demos cumprimento, continuidade, não está escrito, ao sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que ele diz que cumpramos toda a tzedakah. Pronto, aí está a palavra-chave, como na maçonaria. Tudo justo, diz o maçom, e o outro diz justo e perfeito. Não vou dizer qual é a resposta. Então, vou dizer isso, que muitas pessoas dizem apenas justo e perfeito quando estão dialogando em público, né? Então, justo e perfeito, não é essa a resposta. Mas Jesus dá uma chave maçônica, né? A chave maçônica é esta: convém que neste momento, tendo morrido todos os sumos sacerdotes consanguíneos da ordem da Malek Tzedaka, Malek Tzadek, então nós vamos ter que dar cumprimento a esta ordem. Ela tem de continuar, tem que aparecer um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote serei eu. João não duvida. É necessário que se cumpra a Tzedaka. A frase em aramaico hebraico foi essa. João entendeu. Tzedaka, na ordem dele, é Tzadek. Tzadek é o descendente de Sidik, rei sacerdote no santuário monoteísta da Babilônia, né? Então, vocês vejam como está claro, e só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então, é uma pena, né? Mas não posso fazer nada. O que é que eu posso fazer, né? Cego não é aquele que não vê, porque ele, já sendo cego, não pode ver. É aquele que não quer ouvir. E a igreja cristã não está querendo ouvir.
que Jesus era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, foi consagrado sacerdote por João, não confessou os pecados, quebrou todo o protocolo, né? Confessavam, diz o batismo lido nesse texto de Mateus, e todos confessavam seus pecados. Ó. E ele percorreu todo o vale do Rio Jordão, pregando um batismo de penitência. Jesus não fazia penitência, ele jejuava e orava, mas era por nós, não por ele. Aqui a penitência é própria, então não é o jejum e a oração, é para nossa alma se purificar, para a remissão dos pecados. Então cada um tinha que se redimir ou ajudar o Espírito Santo a produzir a obra da redenção através da confissão, da penitência, perdão dos pecados, conforme está dito no Evangelho. Então, confessando os seus pecados, e todos confessavam seus pecados. Então, e aí, João não tinha pecados, Jesus não tinha pecados, João sabia, portanto, ele disse claramente. E quando ele foi batizado, que saiu das águas, uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." Ou, em outras versões, "Nele ponho todo o meu agrado." Então, aqui está o capítulo que estou lendo, e aí que vai levar à tentação de Cristo, porque depois Cristo vai para o deserto ser tentado pelo diabo. E aí será o segundo vídeo produzido já já. Então, o diabo, a tentação do diabo, né? Nós voltamos um pouquinho para vocês compreenderem que é necessário que se cumpra toda a justiça, que a ordem de Melquisedeque continue, não mais consanguínea, porque a consanguinidade já não existe há muito tempo. Ruth, Raabe, há várias pessoas, né? Inclusive homens e mulheres, que se converteram ao judaísmo, por isso os judeus cásaros são aceitos hoje, digamos assim, oficialmente pela lei, mas os judeus sefaraditas não engolem esse sapo. Então, o que nós dissemos, então, é que só vai estar na tentação do diabo. O diabo tenta Jesus, e eu vou parar, tá? Para fazer outro vídeo. E ao tentar Jesus, ele diz: na tentação de Jesus, ele diz: o Espírito impeliu para o deserto, onde foi tentado. Então, depois de 40 dias e 40 noites, isso é cabalístico, pode ser 4 dias apenas, teve fome. O diabo apresentou-se e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Em seguida, o demônio o transportou à cidade santa, Jerusalém, colocando sobre o pináculo do templo, que era o edifício mais alto. Jerusalém já era uma cidade no monte. O pináculo do templo era a parte mais alta. E o diabo disse a ele: atira-te daqui abaixo, porque está escrito, ele conhecia a escritura, aos seus anjos deu ordens ao teu respeito, para que não tropecem, para que te protejam em todos os teus caminhos, e não tropeces numa pequena pedrinha e firas o teu dedo do pé. Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nem você pode me tentar, porque eu sou o Senhor teu Deus. Entenda-se logo isso. O diabo entendeu. Já aí Jesus já tinha se declarado agora Deus diante do diabo. O diabo queria: se você é o Filho de Deus. Essa era a curiosidade do diabo. Aqui ele diz: você está tentando Deus, e eu não posso tentar o Pai, porque eu não tenho essa necessidade. Se eu caísse de um barranco, os anjos me segurariam, os caribu. Aí a terceira tentação, que é a de assim falava Zaratustra: diz para Zaratustra, levando-se para um alto monte, na verdade foi para longe da terra, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, a luxúria, a riqueza, o domínio, e disse, não mentiu agora: tudo isto vos darei, porque me foi concedido, e eu dou a quem eu quiser.
Então Jesus disse: retira-te de mim, Satanás, vade retro, em latim, pois está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ele disse duas vezes que ele era Deus, portanto o demônio não podia tentá-lo, porque está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois ele disse novamente, quando o demônio prometeu a ele toda a glória do mundo, todo o poder, todo o luxo, toda a riqueza, né? Eu estou alongando o vídeo, no final das contas. E aí, mas há pessoas que aceitaram isto. Então aqui está uma monografia produzida pelos Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Um desses diplomados, a DESG, fui convidado para pertencer a ela, mas eu não queria, porque eram maçons, e eram maçons da laia, que eu não considero como é o nome, o Bush, como o Temer. Eu não queria. Olha, eu fiz a parte dele. A parte dele é aqui: a degenerescência social, ponto de partida, ponto final ou de evolução. Quer dizer, a morte de Jesus na cruz foi o prenúncio da ressurreição. Então, o que parecia o fim foi o começo. Baseado nisto, portanto, ele conhecia bem as Escrituras, ele fez um artigo. Mas ele disse: você terá que ler a minha parte e dar continuidade a ela. Pois eu vou ler a parte dele. Primeiro parágrafo diz assim: do início do micro ao macro, do início da micro à macro sociedade, a história tem destacado nomes ilustres dedicados na tentativa de organizar e direcionar os fenômenos sociais, a sociedade. O maçom verdadeiro, como eu sou e muitos são, tem esse objetivo: construir o homem e o mundo. Para onde caminha a humanidade? Esta humanidade que enfrenta situações de grande dificuldade para seu presente e seu futuro. Nesta hora em que o mundo, agora em caixa alta, nesta hora, quando ele escreveu essa monografia, essa parte é a dele, em que o mundo depende de uma só palavra pronunciada por uma única pessoa, depois ele riscou o verbete palavra e botou frase. Está aqui escrito frase. Mas porque ele disse: o que ele está fazendo não é a palavra, não vem do logos. Olha como ele sabia, né? Inteligente ele era. Será que vocês estão conseguindo? Uma só frase. O meu dedo está no final da palavra. Ele tinha dito uma só palavra, riscou e colocou uma única pessoa, detentora de poder incomensurável. Assim, uma única pessoa, vou ler tudo. Esta humanidade que enfrenta situações de grande dificuldade para seu presente e seu futuro, nesta hora em que o mundo depende de a única palavra, fraternidade. Se ele disser essa ordem, o mundo se tornará uma irmandade. Todos seremos irmãos. Dormiremos escravos e acordaremos livres. Pronunciada por uma única pessoa, detentora de poder incomensurável neste dia de desorientação sem precedente. Uma pessoa, o anticristo, detentora de poder incomensurável. Ele era discípulo do anticristo, mas ele tinha consciência disso. Vendeu a alma ao diabo e sabia: olha, eu fiz o resto da monografia, o livro está aqui, é documento, não digo o nome dele. Queria ser meu padrinho de maçonaria e eu tenho a proposta de maçonaria que ele me deu. Então quem diz assim: mas não fala mal da maçonaria porque ele deve, com esse catolicismo carola, a maçonaria não aceitou como padre gorado. Não, eu tenho a proposta com selo. O selo é pregado, você passa o dedo e percebe que tem um selo. Então há um homem, ele afirmou aqui, na Segunda Guerra Mundial, o nome desse homem era Bernard Baruch, conselheiro pessoal do presidente Roosevelt e do primeiro-ministro Churchill.
Então, aí o diabo, o anticristo, era Bernard Baruch, o homem mais rico da época, mas era apenas o braço direito do clã de Rothschild. Pronto, esse aceitou o que o diabo ofereceu. Vamos parar aqui, já tem uma hora. Vamos parar aqui então, tá? E na próxima nós continuaremos. Deem seu like, se preparem, porque a gente vai, mais ou menos em julho, lançar os e-books. E se vocês comprarem, vocês não só estarão me ajudando a levar uma vida mais digna, como estarão tendo mais material, porque serão 10 vídeos de 1 hora e o script, né, aquilo que eu escrevi. Então deem seu like, por favor, inscrevam-se no canal se você não é inscrito, né? Eu tenho 109 inscritos, mas tenho 455 visualizações, ou 459, quer dizer, há muita gente que vê, mas não se inscreveu. Obrigado e até a próxima.